Aleluia, bom dia. Graça e paz, amém? Você está feliz? Amém. Glória a Deus, está feliz com Jesus? Amém. Ele está feliz com você? Sim. Isso é importante, irmãos. Às vezes você fala, não, estou feliz com Jesus, Jesus é muito bom, mas como que Ele está olhando para você? A gente esqueceu de colocar os recados, eu quero dar um recado aqui em primeira mão. Cadê os jovens aqui da igreja? Não, vamos lá. Cadê os jovens aqui da igreja? Dia 26, no último domingo, após o culto, nós vamos ter mais um Coeb, só que esse Coeb vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter um filme aqui para passar, então vai ter um cinema aqui para vocês, e nós também vamos ter algumas gincanas, algumas coisas novas para vocês. Então, se preparem, hein? A abertura desse Coeb vai ser incrível. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu pedi para o Davi criar essa imagem, e às vezes eu pensando, né? A pessoa entrou aqui e falou, Edu, logo essa imagem, você já está me lembrando amanhã de manhã, que eu tenho que ir trabalhar, acordar cedo. Quem pensou isso? Só eu que pensei? Glória a Deus por isso, porque, irmãos, chegou a hora, e é uma hora muito específica, para nós fazermos algo muito específico, e eu quero que vocês entendam isso. Eu gostei muito da forma como o pastor Juliano começou o culto, porque praticamente ele fez uma introdução sobre o que eu vou falar aqui hoje. E isso é muito bom porque nós não conversamos referente aos temas da mensagem, ao que nós vamos falar, e nós vemos que o Espírito ele testifica tudo. Então quem crê que o Espírito Santo prepara o ambiente, prepara a ocasião, as circunstâncias, você acredita nisso? Eu também acredito. Então se você está aqui hoje, nesta manhã, se você está sentado nessa cadeira ouvindo o que eu estou falando através do Espírito Santo, foi porque Ele preparou isso. Em Salmos, o salmista vai falar que Ele escreveu todos os meus dias antes deles existirem. Então tem um dia determinado para você fazer coisas determinadas, e eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus, você precisa entender, você nasceu, você foi criado para fazer algo específico, e chegou a hora disso. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E diga comigo, chegou a hora. Aleluia, glória a Deus. Quem estava aqui nas últimas ministrações, viu que nós estamos caminhando por temas muito específicos. Específico vai ser uma palavra que eu vou falar muito aqui hoje, tá? Então, não se incomode com isso. Nós falamos sobre as bodas, nós falamos sobre fechar as portas, fechou-se a porta. Você vê para onde tudo está caminhando? Para onde tudo está falando? E a igreja, você já conseguiu entender para onde nós estamos caminhando, mas a igreja, ela não pode ser um simples telespectador. Você sabia disso? Você foi criado não simplesmente para ver as coisas, mas para você participar das coisas. Pedro ele vai falar que nós somos coparticipantes da natureza divina, e um coparticipante participa, pega junto, faz coisas, e isso eu acho incrível, porque se o Espírito Santo ele prepara todas as coisas, se ele criou esse ambiente, se ele está aqui e ele cria todas as coisas, tecnicamente falando, ele precisa da gente? Ele não precisa de nós para fazer as coisas. No início, quando Deus criou tudo, ele estava só ele, era a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que o plano inicial era criar o homem para que o homem, mesmo não tendo a capacidade natural de ajudar a Deus, pudesse ajudar ele na forma espiritual, porque fomos criados no Espírito, amém? Nós somos um ser espiritual, e você precisa enxergar isso. Se você se enxergar simplesmente como um homem e uma mulher comum, natural, o homem externo que Paulo fala, realmente, irmãos, você não consegue fazer nada. Você não consegue ajudar o Espírito Santo. Só que quando você se enxerga com o homem interior, o ser espiritual que você é, você consegue ajudar ele, porque você e ele são um. A pastora já pregou sobre isso. A oração que Jesus ele faz, falando sobre isso: Pai, eu oro para que eles estejam em mim, assim como eu estou no Senhor. Isso é uma coisa louca de pensar, porque o pastor ele falou sobre isso. Se eu estou andando e pessoas estão me seguindo, se essas pessoas me seguem é porque eu estou expressando e eu estou informando algo a elas. E o que eu estou informando? Eu estou informando o que eu estou seguindo, que é Cristo, ou eu estou informando mentiras?
Porque de nada vale eu falar coisas se eu não ajo, se eu não faço conforme o que eu falo. Eu já falei sobre isso. A fé, ela tem uma ação correspondente. Não adianta você falar, Edu, chegou a hora, Edu, eu estou pronto, mas você continuar sentado sem fazer nada. E você vai conseguir entender isso. Eu quero que você tenha esse entendimento. Quem veio aqui nas aulas do Anistai? Levanta a mão alto para eu te ver, que tem muita gente aqui, graças a Deus. Aleluia. Ele falou muito sobre isso. Ele fala que a fé, nem sempre nós vamos entender racionalmente a fé. Ele falou sobre isso. E realmente, o que é loucura para o mundo, para nós, é poder de Deus. Então, às vezes, racionalmente, você não vai conseguir entender, mas chegou o tempo de nós começarmos a discernir as coisas espirituais. Porque o fato de nós não entendermos racionalmente algo, não significa que nós não devemos discernir no Espírito. Porque nós estamos errando em muitas coisas por não discernir no Espírito. Sabe o que é discernir? Você chegar num ambiente e falar, opa, tem alguma coisa errada. É a pessoa que está sentada do seu lado, que te cumprimenta todo domingo, com aquele sorriso no rosto, você olhar para ela e perceber que aquele sorriso é só externo, internamente ela não está daquele jeito. É ter essa sensibilidade no Espírito. Edu, mas é loucura, eu não preciso entender. Irmão, se você age dessa forma, você está agindo errado. Realmente, um passo de fé, nem sempre você vai entender racionalmente, mas no seu espírito aquilo vai testificar. Você precisa discernir espiritualmente isso. Você precisa ter essa consciência. E isso é muito real e muito comprobatório, que Jesus, ele fala isso nas Escrituras. Se você parar para pensar, se ele não quisesse que nós tivéssemos entendimento, ele não colocaria isso como um mandamento. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, tem um mandamento ali. Moisés, ele dá todos os mandamentos. E em Mateus capítulo 22, a multidão, os discípulos, indagam a Cristo. Fala, Senhor, qual que é o maior mandamento? E aí no versículo 37 ele responde. Ele fala, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu... Então eu preciso ter entendimento. Eu preciso entender essas coisas. Edu, mas ele é espiritual, eu sou natural. Como eu vou entender? No Espírito. E isso vem com práticas. Se você acordar amanhã e ver esse sol bonito, nem sei se vai estar sol, se vai chover, mas se você acordar amanhã e falar, Pai, essa oração eu aprendi com o pastor Marcos, eu faço ela constantemente. Eu quero viver tudo o que o Senhor escreveu para mim hoje. Só que não só você falar, você estar atento espiritualmente para isso. Você consegue entender? Porque eu posso falar, pastor Gilson, eu quero ir amanhã na sua casa tomar uma sopa, tomar um caldo, eu quero ir jantar com o senhor amanhã. Só que se eu não for até lá, eu vou jantar? Você consegue entender? De nada vale palavras, se você não tem ações. Edu, então eu sou salvo por obras? Não, você é salvo pela fé. Só que a fé, ela tem obras correspondentes. Você consegue entender isso? Aleluia, glória a Deus. Então já que eu fiz essa base para você conseguir entender, eu quero que você entenda que chegou a hora. Pergunta para mim, chegou a hora de quê? Você não quer saber. Se você está perguntando desse jeito, você não quer saber. Pergunta com vontade. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de acordar. Quem gosta de dormir? Irmãos, a minha esposa ama dormir. E eu já falei para ela, olha, você não vai gostar muito dessa mensagem. Eu nem contei muita coisa para ela, mas chegou a hora de acordar, irmãos. Chegou a hora. Sabe aquele despertador chato que fica tocando e você fica ali, soneca, soneca, soneca? Na minha época o pessoal até brincava, falava, olha, se você tem uma música favorita, não põe ela como despertador, porque vai chegar uma hora que você vai odiar essa música, de tanto que fica tocando. Vamos lá, quem aqui faz isso? Aperta o soneca. Irmãos, eu levanto, eu pulo aqui para você me ver. Eu aperto o soneca, eu preciso confessar. Mas uma hora ou outra você precisa levantar, não precisa? Você precisa ir trabalhar, você precisa fazer as coisas. Então, irmãos, chegou a hora de acordar. E eu quero ler um texto para você conseguir entender comigo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 30. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo.
Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Edu, mas nem é culto de Santa Ceia, por que você está falando isso? Santa Ceia foi no domingo passado. Paulo, ele está falando especificamente da Santa Ceia do Senhor, e naquela época a ceia do Senhor era um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Hoje a gente tem o cálice, hoje a gente tem um pedaço de pão e a gente ceia junto em comunhão, em harmonia. Naquela época, irmãos, era um banquete. Eu até pensei quando eu estava escrevendo, eu falei, nossa, acho que eu vou dar essa ideia para o pastor, fazer uma mesa de laqui, né? Mas o propósito não é esse. E Paulo, ele fala isso para o povo de Corinto. Fala, o propósito não é você vir e você saciar a sua carne, você comer e se empanturrar. Porque era isso que estava acontecendo. Alguns vinham mais cedo, os ricos, os poderosos, comiam, se fartavam, se embebedavam, ficavam bêbados, não tinham comunhão entre si e depois saíam. E outras pessoas passavam fome. E a ceia do Senhor não é sobre isso, é sobre comunhão, estarmos juntos. Mas hoje eu não quero falar sobre a ceia do Senhor. Mas eu quero pegar esse texto para você conseguir entender algo específico que o Senhor quer falar conosco hoje. Então eu quero tirar essa parte do comer e beber. Eu não estou alterando a Bíblia, tá? Eu não estou alterando a Bíblia, mas é só para você conseguir entender. Eu quero tirar essa parte do come e bebe e eu quero colocar vive. Porque o que o Senhor me ministrou não foi sobre um momento, não foi sobre um ato isolado que nós fazemos, mas foi sobre uma vida, sobre hábitos que nós temos. Se você parar para prestar atenção, aquilo que te define, aquilo que mostra realmente quem você é, não é o que você faz uma vez no mês, não é o que você faz esporadicamente, mas é aquilo que você faz todos os dias. Então eu não quero falar sobre algo genérico, eu quero falar sobre algo específico. Então se a gente, volta no 29, Gu, isso, deixa aí. Se a gente troca o come e bebe e coloca o vive, fica assim: pois quem vive sem discernir o corpo do Senhor, vive para o seu próprio juízo. E você consegue entender o peso que isso traz, a responsabilidade? A igreja precisa dessa responsabilidade. Nós precisamos viver discernindo o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor é quem? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. E nós conseguimos entender isso de uma forma muito simples. Se nós separarmos os dois versículos, 29 e 30, nós temos a causa e nós temos a consequência. Se você vive uma vida sem discernir o Espírito, você vive para o seu próprio juízo. Versículo 30, olha a consequência de viver dessa forma. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. E esse sono, esse dormiram que Paulo está falando, é a morte espiritual. E muitas pessoas, não aqui na IFAG, mas muitas pessoas estão fracas, estão doentes e estão mortas espiritualmente. E sabe de quem é a responsabilidade de acordar elas? Diga, minha? É nossa. É nossa responsabilidade como igreja acordar essas pessoas. E como, Edu, eu consigo discernir tudo isso? Como eu consigo? Porque quando eu vou falar com alguém no meu trabalho, quando eu vou falar com alguém na minha escola, eles já conhecem, eles já sabem o que Cristo fez. Vamos lá, se você parar para conversar com 10 pessoas, irmãos, 9 pessoas já ouviram falar sobre Jesus Cristo, 9 pessoas já frequentaram uma igreja, 9 pessoas às vezes já até são filhas de pastores. Você conhece gente assim? Só que não vai. Por que não vai? Não é porque não sabe o que Cristo fez por elas, mas porque não tem o entendimento, não tem a revelação. Porque, irmãos, pessoas, e isso eu digo que foi uma irresponsabilidade da igreja, eu não digo IFAG, eu digo a igreja do mundo, banalizaram o nome do Senhor. Eu já ouvi muitas vezes, se for ser crente, se é para eu ser cristão como essa pessoa, eu prefiro não ser. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam vendo os passos que elas estavam dando e falou, se ela está andando desse jeito, se ela está fazendo isso, eu sou mais crente que ela. E você consegue entender essa responsabilidade? Pessoas estão olhando para você, e pastor, obrigado por começar o culto dessa forma. Pessoas estão olhando e querem o que você tem. As pessoas querem isso, só que você precisa mostrar, não com palavras vazias, porque palavras vazias elas já têm, elas já conhecem essas palavras. Tem gente que sabe a Bíblia mais do que gente que está na igreja.
elas precisam de revelação, elas precisam de entendimento, elas precisam ver. Você consegue enxergar isso? Essas pessoas estão cegas, elas não conseguem entender, e não é você virar para ela e falar uma vez, olha, Jesus te ama, que vai transformar a vida dela, mas é você pegar na mão dela e você mostrar como a sua vida, porque não é mais você que vive, é Cristo que vive em você, quem Ele verdadeiramente é. Você precisa entender isso, porque se você só ficar falando, irmãos, isso vai gerar um desgaste. E eu conheço também muitos jovens que não vêm para a igreja porque foram desgastados. Sabe o pai que fica ali toda hora falando na orelha? E não estava falando pelo Espírito, estava falando, você tem que ir para a igreja, você tem que ir, que não sei o quê. E aquilo gera uma raiva, gera uma revolta, que aquele jovem, aquela pessoa não quer nem mais ouvir o nome de Jesus. Você conhece pessoas que são assim? Eu conheço. E por isso que eu falo que foi uma irresponsabilidade da igreja, porque Cristo, quando você tem os seus olhos abertos, você consegue enxergar isso, como Ele é maravilhoso. Só que não adianta você pegar uma coisa que é maravilhosa, que é linda, e querer tacar no peito da pessoa. Não adianta. Tem gente que só vai aprender assim, sabe? Você pegar com toda a gentileza, olhar no olho e falar, olha, para de ser louco. Tem gente que só vai aprender desse jeito. Só que tem gente que se você fizer isso, a pessoa vai sair correndo. Ela não vai nem querer ouvir o que você tem para falar. E como eu sei, Edu, como falar, como eu sei como fazer, discernindo espiritualmente o corpo. E Paulo, ele enfatiza isso. Eu quero dar até um exemplo que eu coloquei aqui. Não sei se todo mundo sabe como funciona uma embreagem. Eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar de almoxarife numa empresa de transporte. E lá tinha ônibus, micro-ônibus, e todo o material, todo o equipamento ficava no almoxarifado. Então eu vi como funciona, a mecânica era lá, então eu consegui aprender um pouco. Quando você está andando com o seu carro, você pisa na embreagem, existe o platô e existe o disco da embreagem, eles se encaixam. E aqui eles estão rodando, é isso que dá força. Quando você aperta a embreagem, esse disco ele sai, só que ele continua rodando. E aí você engata a marcha e ele volta, e aquilo dá tração, dá força, dá aceleração, dependendo da marcha que você põe. E você já ouviu falar sobre meia embreagem, gente queimando embreagem? Sabe o que é isso? E olha que lindo isso para você conseguir entender. Quando você queima a embreagem, você nem saiu e você nem está dentro, você está aqui no meio. E aquilo fica queimando, porque o disco continua girando. E você já ouviu algum exemplo como esse? Quem me dera que vocês fossem quentes ou frios. Quem me dera que se vocês estivessem dentro ou se vocês estivessem fora, mas vocês estão aqui no meio, vocês estão queimando, vocês estão gerando desgastes desnecessários para todo o organismo. E o que isso acontece, Edu? Você está desgastando, vai chegar uma hora que a vida útil daquela embreagem vai acabar e você vai precisar trocar a embreagem. Pega isso no seu espírito. O pastor falou sobre isso no culto dele, no último domingo. Ou você se converte, ou você é convertido, ou você não é. Ou você faz a vontade de Deus, ou você não faz. Não tem meio termo, porque se você ficar no meio termo, você vai estar desgastando não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. E você precisa entender isso. Para de queimar a embreagem. Para de queimar a embreagem. Eu só entendo, você só vai conseguir discernir aquilo que você vê. Porque quanto mais você vê aquilo, mais você quer replicar. Eu vou dar um exemplo pessoal. No início do ano, eu estava ouvindo muito o Theo Hayashi. Quem já ouviu falar sobre ele? E eu estava ouvindo muitas pregações. E sabe, todo dia eu estava ouvindo 1, 2, 3 pregações dele. E sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a pregar, eu comecei a usar a entonação do Theo Hayashi. Porque se você parar para ver, ele começa a falar desse jeito. O Theo, ele fala assim, que não sei o quê. E aí, uns 2 cultos depois que eu comecei a falar desse jeito, eu cheguei em casa, a Karen olhou para mim e falou: que palhaçada é essa? Eu falei: que palhaçada, vida, o culto foi uma bênção, preguei bem, pessoas chegaram, falaram que foram atingidas, foram impactadas. Ela: não, eu estou falando sobre você, o que é isso que você está fazendo? Eu falei: o que eu estou fazendo? Eu estou pregando. Ela: não, você está imitando o Theo Hayashi. Eu falei: não, eu não estou imitando ele. Ela: mas você está falando igual a ele. Mas foi porque eu consumi muito daquilo. Eu comecei a ver muito, e sem eu perceber, não foi algo proposital, eu comecei a falar igual a ele.
Então, você precisa entender isso. Você só começa a discernir, entender e imitar aquilo que você vê, aquilo que você contempla, aquilo que você observa. E Jesus, ele fala isso. João capítulo 5, versículo 19, ele fala que o Filho, ele só pode ver, ele só pode fazer aquilo que ele vê o Pai fazer. Ou seja, o Filho, Cristo, está olhando para o Pai, contemplando o Pai, e ele está fazendo as mesmas obras que o Pai está fazendo. Porque ele está olhando, ele está contemplando. Você consegue entender isso? Quando iniciamos a nossa caminhada cristã, e no decorrer dela, nós precisamos manter os olhos para Ele. Porque se você tira o olho dele, irmãos, se você tira os olhos de Cristo, você perde os olhos de Cristo. E eu quero que você grave essa frase: se você tira os olhos de Cristo, você perde os olhos de Cristo. No final isso vai fazer muito sentido, você vai ver como isso é importante. E quando eu estou olhando para Cristo, quando eu estou olhando para Deus, eu começo a imitar o que Ele faz. E o que Deus faz? O que Deus fez no início de tudo? Ele criou, e nós falamos isso no início da pregação, o Espírito Santo, Ele cria ambiente, Ele cria ambientes, Ele cria circunstâncias. Está comigo? E nós devemos criar isso também. Como eu crio isso? Discernindo espiritualmente. Diga comigo: quando eu creio, eu crio. Repete agora com força: quando eu creio, eu crio. Então, para você criar coisas, você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa olhar, entender, ter um entendimento, ter a revelação e replicar aquilo, porque com a revelação aquilo vai vir fé sobre você. Lembra do Einstein? Quando a fé chega, a incredulidade vai embora. É assim que acontece. Aleluia. Então, tudo isso é a causa. Se você vive sem discernir o corpo, se você vive sem entender, você começa a embreagem, meia embreagem que fica gastando, fica se desgastando. E eu quero focar muito na consequência, porque Paulo, ele faz uma classificação. Ele coloca 3 etapas: fracos, doentes e os que dormem, os que já dormiram. E eu quero pegar e falar uma a uma para você ter esse entendimento completo. Quando Paulo fala sobre fraco, eu comecei a pesquisar e eu falei: Espírito Santo, me mostra pessoas na Bíblia, me mostra exemplos práticos para que eu consiga ensinar o povo. E ele me trouxe Elias. Edu, como assim Elias era fraco? Você vai conseguir entender. 1 Reis capítulo 18 e 19 vai contar uma parte da história de Elias. No capítulo 18 você vai ver Elias enfrentando os profetas de Baal. Quem lembra sobre isso? Ele enfrenta 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, eu não lembro como é que se pronuncia. Mas 450 mais 400, 850 homens. Imagina isso, você ter quase 1000 homens na sua frente e você enfrentar eles. Então ele faz isso. Ele prepara o altar, ele deixa tudo pronto, o fogo cai do céu, você conhece essa história, consome o altar. Depois disso ele manda prender os profetas, ele mata os profetas à espada, ele profetiza depois de tudo isso o fim da seca, porque naquela época não estava chovendo, por uma profecia dele. E ele chama Acabe e fala: olha, melhor você sair correndo, porque eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e isso significa que está vindo chuva. Ele creu naquilo, você conseguiu entender? Ele creu, então ele criou a circunstância. Porque não foi na primeira oportunidade que a nuvem apareceu. Se você pegar para ler toda a história, Elias, ele está ali e ele fala para o moço dele: olha, vai lá, vê se tem alguma coisa. O moço volta e fala: Elias, não tem nada. Ele ora. Volta, não tem nada. Ele ora. Você consegue entender? Ele creu, e a partir da fé que ele tinha, da crença, daquilo que já estava dentro dele, ele criou no mundo externo aquilo que já estava dentro. Então olha tudo isso que ele fez. Ele enfrenta 850 homens, faz fogo cair do céu, mata aqueles homens, profetiza o fim da seca, fala para Acabe sair correndo. Isso é lindo, tudo isso você vai conseguir ler em 1 Reis capítulo 18. Leia em casa depois, é uma história muito bonita. Só que aí no capítulo 19, sabe o que acontece com Elias? Ele foge com medo. Todas essas obras que ele fez, Acabe chega e fala para a mulher dele. Mulher é uma bênção, né, irmãos? Mulher é uma bênção, glória a Deus. A mulher é a coroa do homem, a palavra fala isso. Eu falo para a cara, eu estou doida para ela ficar velhinha, para eu começar a chamar ela de coroa. Minha coroa, essa daqui é a minha coroa. Brincadeiras à parte. Mas Acabe chega até Jezabel e conta, fala: olha,
Elias fez isso e Jezabel anuncia, fala, olha, ele vai morrer. Jezabel começa a ameaçar Elias e Elias ouve isso e Elias foge com medo. Para você ver, irmãos, uma mulher, ele enfrentou 850 homens, fugiu de uma mulher. Quem tem mulher aqui em casa fala, esse cara, eu sei do que ele está falando. Pega uma mulher brava em casa. Oxe, irmãos, na palavra fala, sabia que a mulher brava, a mulher que fica ali reclamando toda hora, é pior que uma goteira ali, ó. Rixosa, é. Mas aqui só tem mulheres sábias, amém? Aleluia, glória a Deus. E se você for um pouquinho ali rixosa, ó, cola na Andréia, chama o pastor Marcos, que eles vão ajudar nisso. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos focar. E aí no capítulo 19, ele foge, com medo. E aí eu te pergunto, eu gosto de perguntas, quem me conhece já sabe disso. Por que Elias foge? Por que Elias teve medo? E às vezes você pode falar, Edu, ele teve medo por isso. A Bíblia, ela não diz claramente por que ele foge. Quer dizer, ela diz que ele foge porque ele teve medo, mas ela não diz claramente por que ele teve medo. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Luciano Subirá, o pastor, que ele fala, o que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Só que nós podemos buscar o entendimento. E eu orando e pedindo para o Senhor, falando, Senhor, por que Elias teve medo? Por que fraco ele não era? Porque, o cara fazer fogo cair do céu, o cara profetizar não era. Só que Elias, ele estava, provavelmente, eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente Elias estava cansado. E quando você está cansado, você fica fraco. Você consegue entender isso? Então não é que Elias era fraco, mas ele estava cansado. Edu, da onde você tirou isso que ele estava fraco? Se você pegar no capítulo 19, no versículo 4, ele começa a orar ao Senhor, ele foge dali, ele vai para o deserto, e ele começa a orar, ele fala, Senhor, eu já tive o bastante, tira a minha vida. Elias ora pedindo a morte, ele fala, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Me fala se isso não é uma frase de alguém que está cansado. Fala, Senhor, olha, quer saber? Acaba com tudo. E talvez você já tenha até pensado nisso. Talvez no seu trabalho, sabe quando você trabalha, você se cansa e você fala, quer saber? Eu não quero mais trabalhar. Tem dia que é assim ou não é? É, irmãos. E ele não via um progresso. Edu, como assim ele não via um progresso? Ele fez fogo cair do céu, ele fez tantas maravilhas, só que constantemente, se você pegar a história de Elias, ele tinha um discurso, Senhor, eu sou o único que sobrou, Senhor, só tem eu. Durante toda a história, Elias, ele fala sobre isso, ele fala, olha, Jezabel matou todos os profetas, só restou eu, Senhor. Ele fala isso constantemente. Então eu vejo aqui um homem que ele não conseguia ver um progresso. Jezabel ainda está no reino, Acabe ainda está aí, os israelitas não querem saber de nada, porque no capítulo 18, quando ele chama todo mundo no Monte Carmelo para fazer tudo aquilo, ele fala para os israelitas, se Deus é o Senhor, serve a Deus. Agora se é Baal, serve Baal. Sabe o que o povo fez? Ficou igual vocês, quietos, não falaram nada. Então eu vejo um profeta esgotado, cansado, de não ver o povo reagir, de não ver no reino sair essas pessoas ímpias e começar a reinar reis de verdade. Por isso ele fala isso no versículo 4, Senhor, olha, eu já vi muito, me mata, eu não sou melhor do que ninguém. Ele não via um progresso, e a fraqueza veio devido ao cansaço, por ele não conseguir ver um avanço. Agora eu vou te perguntar, e eu quero que você pergunta para o irmão do seu lado, estar cansado é pecado? Pergunta para o irmão do seu lado. O que ele falou? Me conta. É, não é? Vamos lá. Mateus capítulo 15, no versículo 11, Jesus ele fala, não é o que entra pela boca que contamina um homem. Você já ouviu essa história? Ele fala, não é aquilo que você come que vai te tornar impuro, mas é aquilo que sai da sua boca que te torna impuro. Ou seja, o que Jesus ele está falando aqui? Situações chegam na nossa vida, e você não pode fazer nada para mudar elas, certo? Errado. Hakuna Matata. Estou brincando, só a pastora pegou essa.
Tô brincando. Mas presta atenção, porque isso daqui é uma coisa que nós podemos pegar no espírito. Situações vêm na nossa vida e algumas situações nós não temos controle. Nós conseguimos mudar isso? Sim, mas não é com Hakuna Matata que você muda isso. Lembra, eu já ensinei, é crendo. Crendo você cria circunstâncias. Então, quando situações ruins, quando essa comida chega até você, não é essa situação que vai te tornar impuro, pecador, mas é como você reage a ela que vai te tornar um impuro ou um pecador. Então, estar cansado é uma situação que vem sobre você por uma causa natural, irmãos. Isso daí é normal. Isso acontece, não é pecado você estar cansado. Pecado é o que você faz quando você está cansado. Você quer desistir de tudo, você fala, estou cansado, já tive muito, o Senhor me mata, não quero mais saber de nada. Porque isso é uma situação que chega na sua vida, mas como você reage a essa situação? Eu até anotei aqui para eu não esquecer, no dia 22 de janeiro de 2023, eu ouvi uma pregação de um cara muito top, chamado Pastor Juliano Cardoso. Você conhece esse cara? E o tema dessa pregação é: a vitória está em permanecer. E eu quero te aconselhar a anotar as coisas justamente para você voltar e ler isso, porque uma frase que é liberada aqui, você pode carregar isso durante toda a sua vida e isso te moldar e te transformar. E uma das coisas que ele falou que me transformaram e me moldaram é: cansado para descansar, não para desistir. Se você está cansado, a saída não é desistir, a saída é descansar. Edu, mas como eu descanso? No Senhor, através de um relacionamento com o Senhor. E isso acontece na vida de Elias. Se você continuar a ler o capítulo 19 de 1 Reis, você vai ver que Deus ele faz 3 coisas com Elias. Elias começa a andar ali no deserto, ele faz essa oração: Senhor, me mata, não quero mais. E aí ele vai e ele deita e ele dorme. Edu aí, chegou na parte que eu gosto, deitou e dormiu. Só que o que acontece? Deus, ele envia um anjo para falar com Elias. E nesse episódio em que o Senhor está tratando Elias, acontecem 3 coisas: uma restauração emocional e física. Como assim, Edu? Ele manda um anjo dar comida e água para Elias. Se você ler a história, Elias está dormindo, o anjo acorda e fala: Elias, come, bebe. Elias come e bebe, sabe o que ele faz? Volta a dormir. E sabe o que acontece? O Senhor permite isso. Eu fiquei pensando, falando: Senhor, mas geralmente a gente acorda, imagina você acordando de manhã, levantando, vai na cozinha, toma aquele café, volta e dorme. Isso não é maravilhoso fazer isso? Não é gostoso? Quem já fez isso? É delícia, é gostoso demais. E o Senhor permitiu que isso acontecesse com Elias. Só que depois, o que acontece? O anjo acorda ele de novo e fala: Elias, come, bebe e vamos, porque a viagem que você tem é longa. Ele anima. Então o anjo dá de comer, dá de beber para Elias, deixa Elias descansar e anima Elias. Fala: olha, ainda não acabou, eu sei que você orou daquele jeito, mas tem coisa para fazer ainda. Então vamos, levanta. E a história conta que Elias, ele caminha por 40 dias e 40 noites, até chegar, se eu não me engano é no Monte Horebe. E ali ele se esconde em uma caverna. E aí o Senhor, ele mostra para Elias, esse é o segundo ponto. Primeiro ele trata o emocional e o físico de Elias, anima ele, deixa ele descansar. Depois ele mostra para Elias que ele não está sozinho. Ele fala: Elias, o que está acontecendo? E aí vem o discurso de Elias: Senhor, eu estou sozinho. Jezabel, Acabe mataram todos os profetas, só restou eu tenho sido zeloso com o Senhor. E ele repete esse discurso por 2, 3 vezes. Se você ler a história você vai ver. Só que o Senhor revela para Elias, fala: Elias, você não está sozinho, ainda existem 7.000 que não se dobraram. Existe ainda 7.000 que não se dobraram. Ou seja, o Senhor está mostrando para Elias que o trabalho dele não era em vão, porque eu acredito que esses 7.000 que não se dobraram foi porque ouviram falar sobre um profeta que ainda faz milagres e maravilhas, e aquilo animava e dava força a eles. Então eu quero falar para você: não desista, porque existem pessoas que ouvem que ainda há um cristão que é um verdadeiro cristão fiel, temente, que o Senhor transformou a vida dele, e isso anima eles para continuarem, para perseverarem. E você deve continuar, você não deve parar.
Só que o Senhor não para aí. Ele anima Elias, ele fala para Elias, você não está sozinho, e ele revela o plano para Elias. Ele fala, olha, você não está sozinho, tanto que eu fiz um plano aqui, eu vou te mostrar, Elias, qual é o meu plano. E aí ele mostra que Hazael deveria ser o novo rei. Então ele faz isso. Ele chega e fala para Elias, olha, o que você deve fazer? Você deve ir e deve ungir Hazael como rei de Arã. Você conseguiu entender? Depois ele pega e ele fala, olha, depois que você for e ungir Hazael como rei de Arã, você vai e unge Jeú como rei de Israel. Eu vou usar essas duas pessoas. Você deve ungir um e o outro. E não para por aí. Depois que você ungir Jeú, você deve ir até Eliseu e ungir Eliseu como profeta. Você viu o plano que o Senhor mostrou? E qual é esse plano? Por que Elias deveria fazer tudo isso? O Senhor, ele revela, ele fala, olha, quem escapar da espada de Hazael, vai se encontrar com Jeú. Quem escapar da espada de Jeú, vai se encontrar com Eliseu. Então esse é o meu plano. Essas pessoas, elas não vão ficar impunes, Elias. Porque Elias não conseguia enxergar no progresso. E o Senhor vai e mostra o plano. E há um mistério nesse plano lindo. Eu quero que você entenda isso. Quando eu estava criando esse esboço, e chegou nessa parte, sabe quando vem, e isso é maravilhoso, sabe quando vem a nota, aquela nota forte dentro de você? Pesquisa o nome desses caras. E eu pedi para a mídia colocar aqui. Olha o significado do nome desses caras. Hazael significa Deus vê. Jeú significa ele vem para ajudar. E Eliseu significa Deus é a salvação. Tudo que Elias estava passando, o Senhor mostrou para isso, para ele. Presta atenção. Ele estava cansado. O Senhor vira para ele e fala, Hazael, eu estou te vendo, Deus vê. Eu tô enxergando você, Elias. Ele fala, não, mas eu estou sozinho, não tem mais ninguém. Ele fala, você não está sozinho. Jeú significa o quê? Ele vem para ajudar. Eu estou indo para te ajudar, Elias. Você não está sozinho. E no final ele ainda fala Eliseu para ele, que significa meu Deus é a salvação. E quando isso chegou para mim, o Espírito Santo falou, você precisa falar isso para essas pessoas, porque esses nomes montam uma frase. Deus está te vendo, Ele vem para te ajudar, porque Ele é a sua salvação. Então se você está fraco, se você está cansado, se você precisa de um descanso, descansa no Senhor, porque Ele vê que você está cansado, e Ele não te condena por você estar cansado. Ele não coloca um peso sobre você, não, você não pode estar cansado. Muito pelo contrário, Ele fala, você está cansado? Eu estou indo te ajudar. Se mantém firme, porque eu estou indo te ajudar, porque eu sou a sua salvação. Então permaneça em mim. Aleluia, você consegue entender isso? Isso é lindo, porque em Mateus capítulo 11, no versículo 28, Jesus fala justamente sobre isso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. Se você está cansado, não foge, procura Ele, olha para os olhos de Cristo, mantenha os seus olhos olhando para os olhos de Cristo, porque se você tirar os olhos de Cristo, você perde os olhos de Cristo. Aleluia. E aí ele continua falando. Agora passando para a segunda etapa, sobre os doentes. Os fracos a gente já conseguiu ver. Sobre os doentes. E eu falando, Senhor, se tem alguém fraco, tem alguém doente, me mostra. E aí ele me levou para a história de Sansão. Quem conhece? Sansão, aquele cara forte e tal, que fez tudo aquilo. No capítulo 16 de Juízes, você vai ver toda a história, né? A história de Sansão começa no capítulo 13, o nascimento, tudo que Sansão precisaria fazer, o voto de Nazireu e tudo mais. No capítulo 16, acontece um episódio que ele se apaixona por Dalila. Ó a mulher aí de novo, tá vendo? Irmãos, mulher errada dá problema, estou falando isso para os jovens. Mulher errada é laço, foge, corre. Mulher errada dá problema. Você viu Jezabel, ó Dalila, tá vendo? Oi? O homem errado também. Homem errado também. Tá vendo, mulherada? Tá, vamos lá. Ele se apaixona por Dalila e ele fica brincando ali com Dalila. Quem conhece essa história? Você conhece? O que vai acontecer para você perder a força, Sansão? Olha isso. Imagina isso. Você tem uma força e a mulher que está do seu lado fala, suponhamos, se por acaso, algum dia, hipoteticamente, eu quiser tirar a sua força, o que eu preciso fazer? Irmãos, pelo amor de Deus. Eu corria, não falava nada, eu falava, eu vou ali. É laço. Tá,
Agora eu falo, e isso não parece algo escandaloso? Pô, como Sansão foi, vamos usar o termo, burro de contar? Por que ele contou então? Façam-se perguntas. Se você começar a ler a Bíblia, só ler, irmãos, você vai ter algumas revelações, mas você vai conseguir entender ela e ter um entendimento completo quando você começar a se questionar, fazer pergunta: por que isso aconteceu, pai? Por que aconteceu isso? E eu perguntei para o Senhor, por que Sansão contou? Se nós recapitularmos a história, Sansão, ele fez um voto de nazireu, e ele tinha ordenanças específicas, ele não podia fazer algumas coisas, e eu separei aqui 3 coisas que ele não podia fazer. Ele não poderia comer nada ligado à uva, e eu gosto muito de uva, e eu falei, meu Deus, que peso. Mas ele não poderia comer nada, ingerir nada, não poderia ter contato com a uva, vinho, essas coisas não podia. Só que ele teve contato com uva. Se você ler em Juízes capítulo 14, versículo 5, fala que ele estava em uma plantação de uvas. Agora eu falo, se eu não posso ter contato com alguma coisa, para que eu vou ir lá? E essa também vai para os jovens. Se você sabe que você não pode ter contato com algumas coisas, para que você vai ir lá? Só que não é só os jovens também, tem gente muito madura que também erra nisso. Se você não pode ter contato com aquilo, para que você vai lá? Ah, Edu, então eu não posso mais ir numa festa da minha família. Não estou falando isso, você pode ir, mas seja uma luz, seja um farol. Paulo vai falar sobre isso. Brilhe a sua luz entre os homens, seja o diferencial. E quando você vê que o seu papel ali já está cumprido, você já fez tudo o que você tinha para fazer, sai. Não fica ali não fica dando oportunidade. Ele não poderia tocar em nenhum cadáver. Ele tocou em algum cadáver? Tocou. Capítulo 14, no versículo 19, vai falar que ele tirou o mel dentro do cadáver do leão. Se você voltar um pouquinho antes, vai falar que ele estava caminhando perto de uma plantação, ele estava ali entre a plantação e chegou um leão para atacar ele. Ele mata o leão e ele chega até o destino dele. Na volta, ele olha o cadáver e ele vê que tem um enxame de abelha e tem mel lá. Ele vai e ele pega o mel e come o mel. E não foi só aí. No capítulo 15, no versículo 15 de Juízes, ele pega a queixada de jumento. Quem já ouviu essa história? Que ele pega e ele mata vários filisteus. Só que eu nunca tinha reparado num detalhe. Aquela queixada, a palavra fala que ela estava fresca. Ou seja, o animal tinha acabado de morrer. Porque lendo eu falei, Senhor, mas ele pegou para se defender dos filisteus, ele está errado. Ele não poderia tocar em um cadáver. E eu quero que você entenda isso. Às vezes você olha e você fala, eu não tenho uma situação, eu vou precisar fazer isso, Deus. E você sabe que isso é um pecado. Irmãos, não faça. Não faça, porque o Senhor, Ele tem um escape. O Senhor, Ele vai mostrar uma alternativa para você fazer. Ali, se Sansão fosse no braço, eu tenho certeza que Sansão ia ganhar. Ele não precisava da queixada da jumenta. Só que você consegue ver os níveis. Ele errou uma vez, mas fica vendo, ainda tem mais um. Ele também não poderia cortar o cabelo. Ah, Edu, mas não foi ele que cortou, foi Dalila que cortou. Mas cortou por quê? Porque ele falou. E isso está no capítulo 16, no versículo 9. No versículo 19, perdão. O cabelo dele é cortado. E sabe por que ele conta o segredo para Dalila? Porque ele ficou brincando. Vira para o seu irmão e fala, fica brincando, fica. Não, melhor, fala para ele, fica brincando com o pecado. Fica brincando com o pecado. Como começou tudo? Eu imagino, Edu, ele não poderia comer uva, não poderia beber. Ele só estava na vinha, ele só estava ali na videira olhando. Aí eu imagino, o que eu imagino, tá? Que eu viajo um pouco quando eu leio. Eu imagino ele andando assim perto da vinha, olhando, falando, não posso comer, não posso consumir, mas eu só estou olhando, estou fazendo nada. Só que aí eu fico imaginando ele saindo da vinha e falar, será que deu ruim? Eu imagino ele fazendo umas 1000 flexões, falando, não, ainda estou forte, não deu ruim não, eu ainda estou com força. Aí depois ele vira, voltando, ele vê o leão, ele fala, eu não posso tocar no cadáver. Só que o mel está dentro do leão, eu não vou tocar no leão, eu vou pegar o mel. Não estou tocando no cadáver. Foi com todo o cuidado ali, não estou tocando, viu, leão? Licença aqui. Pegou o mel, não estou tocando no cadáver, estou comendo o mel. Terminou de comer o mel, falou, será que deu ruim? Deixa eu ver. Fez umas 10 flexões ali, não, ainda estou forte, não deu ruim não.
Depois ele falou, irmão, eu olhei, eu quase toquei, não deu ruim. Deixa eu ver essa queixada aqui. Pegou a queixada, matou todo mundo. Falou, ixi, isso daí é balela. Ainda estou forte, eu ainda tenho força. Só que aí o que acontece? Já estava brincando, já estava ali falando tudo. Ele não achou ruim contar o segredo. Ele não achou ruim revelar aquilo. Então ele começou andando onde ele não devia. Não aconteceu nada. Ele começou depois a tocar o que ele não deveria tocar. Não aconteceu nada. Depois ele fez o que ele não deveria fazer, contar o seu segredo. E ele achou que não tinha acontecido nada. Mas se você pegar para ler Juízes capítulo 16, no versículo 20, fala que Dalila acorda ele. Fala, Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. E a palavra fala que ele pensou, escaparei como antes e me livrarei deles. Ponto. Só que o versículo continua. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Fica brincando com o pecado? Ah, eu fiz isso daqui, Edu. Fui para a igreja no domingo e eu chorei. Não aconteceu nada. Estou bem. Ah, Edu, eu toquei no que eu não deveria tocar. Mas eu fui no domingo e eu senti o Espírito Santo, não aconteceu nada, estou bem. Ah, Edu, eu estava ali falando, conversando, fazendo umas coisas com o pessoal, mas foi só naquele momento. Eu fui no domingo, mas eu não chorei. Mas eu não senti. Esse domingo estava diferente. O que aconteceu? Paulo, ele vai instruir, se eu não me engano é em Filipenses. Não apaguem o Espírito. Se você fica brincando com o pecado, irmãos, essa voz que hoje você escuta claramente, que você ouve, que você sente, ela vai diminuir. E se você continua brincando, vai chegar uma época que você não vai ouvir mais ela. Agora me fala, Sansão estava ou não estava doente? A ponto de não perceber o que Dalila estava tramando contra ele. E o que causou isso? Ele foi enfraquecendo. Espiritualmente, perdeu a sensibilidade, até que chegou um ponto em que ele viu o que aconteceu, até que chegou um ponto que ele percebeu que o Senhor o tinha deixado. E o pecado, ele é assim, e eu quero trazer uma alusão para você conseguir entender melhor. Quem aqui já comeu jaca? É gostoso, não é? Docinha. Na minha infância eu sempre fui num sítio, e lá tinha um pé de jaca, e eu sempre gostei muito. Inclusive, se você tiver, jaca não é pecado, tá? Comer jaca não é pecado. Se você tem um pé de jacas, você comprou jaca, me chama que eu vou comer com você, a gente vai adorar o Senhor, amém? E o que acontece? Quando você come jaca, quando você está abrindo a jaca tem um visgo, não tem? Aquela colinha. Aquilo ali é fácil de sair? Eu quero trazer isso, essa analogia com o pecado, para você entender. Na hora ali, você está ali comendo, é tão gostoso, é tão doce que você nem percebe o visgo, não é assim? Às vezes você está ali comendo aquela coisa gostosa, aí quando tudo passa, quando aquele doce na sua boca sai, que você olha para a sua mão e você fala, vixe, tudo grudando, eu estou todo grudado. Quem aqui já comeu jaca, quem aqui já tem essa prática, sabe como tirar isso? Como é que tira esse visgo, essa cola? Com óleo. Quem pegou já? Edu, eu me lambuzei no pecado, eu estou todo grudado aqui, ó. Eu estou vendo o pecado nas minhas mãos. Irmãos, o óleo tira isso. O óleo remove essa impureza que aparentemente está grudada e não te larga por nada, porque sozinho você não vai. Eu lembro quando a primeira memória que eu tenho referente à jaca, eu comi, eu olhei para minha mão, sabe o que eu fiz? Eu fui tentar lavar, e eu ficava esfregando, piora, porque aquela cola vai começar a se espalhar na sua mão, e o pior, se sua mão ainda estiver suja, vai ficar tudo preto. Se você tentar remover o pecado pelas suas próprias mãos, irmãos, você vai se embananar mais nele, você vai se enrolar mais nele, você vai se grudar mais nele. Só óleo tira isso. Só o Espírito Santo é capaz de remover esse pecado da sua vida.
Só isso. Não adianta você tentar procurar maneiras, tentar procurar situações que removam isso. Só uma coisa tira, é o óleo, é o Espírito Santo. E assim como o cabelo de Sansão, ele começou a crescer, e Sansão recuperou as suas forças, irmãos, o óleo pode aumentar na sua vida. O óleo pode aumentar e crescer na sua vida, através de uma intimidade, com o Espírito Santo. Só que para isso não é só você falar, Jesus te amamos, irmãos, esse louvor é lindo. Só que não adianta nada você falar que ama Ele, porque Ele mesmo falou: como vocês falam que me amam, se vocês não cumprem o que eu falo? Aquele que me ama verdadeiramente segue os meus mandamentos. Então não adianta você falar que ama Ele, não adianta falar: Pai, eu quero me libertar desse pecado, eu não consigo. Realmente você não consegue. Só que deixa com Ele, chama o Espírito Santo não só uma vez. Lembra, não é um ato isolado, é um hábito que constrói a sua vida. Então se você quer ter uma vida de santidade, uma vida santificada no Senhor, não pense que só um culto no domingo vai fazer isso. Não, é uma vida de intimidade com o Espírito Santo, porque isso vai fazer com que o óleo jorre sobre você. E aí você vai conseguir entender isso. O Senhor derramando o óleo fresco sobre a sua cabeça, o óleo que desce, escorre pela barba de Arão, é isso. Isso é lindo, porque se você pegar a história dos pastores, sabe por que o pastor, ele unge a cabeça da ovelha com óleo? É linda essa história. Esse óleo impede com que moscas venham, esse óleo ajuda a ovelha a se soltar do embaraço de gravetos, de arbusto. Então nós precisamos do óleo para conseguir escapar desse pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Irmãos, você vai sentir vontade de pecar, o pastor falou sobre isso. Isso vai vir sobre você, e eu não estou declarando, é porque você ainda é homem. Isso vai vir sobre você. Só que o óleo consegue fazer com que você se livre disso. O óleo transforma todas as coisas, irmãos. A intimidade com o Espírito Santo transforma todas as coisas. Sansão morreu, mas ele cumpriu algo. No último ato de vida dele, ele consegue ali, abraçando as colunas, ele fala: que morra eu e os filisteus. E ele consegue, a palavra fala que naquele dia, ele exterminou mais filisteus do que em toda a sua vida. E o propósito de Sansão era esse: era livrar o povo do domínio do filisteu. E como eu falei, você tem um propósito específico, só que enquanto você estiver doente, você não vai ter forças para conseguir cumprir o seu propósito. Vamos continuar, o último ponto, a morte. Paulo fala: vários que já dormiram. E eu falei: Senhor, se tem sobre fraco, se tem sobre doente, também tem sobre sono. Atos capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, vai contar a história de um jovem, olha o jovem aí, chamado Eutico. Quem conhece esse jovem? Ninguém ouviu falar? Eu vou te contar brevemente a história desse jovem. Paulo, ele está se eu não me engano, na sua segunda viagem missionária, e ele chega até essa cidade, e no outro dia, Paulo, ele precisa sair. No outro dia ele precisa partir. Então Paulo, ele quer aproveitar ao máximo o tempo que ele tem, porque Paulo sabia o que ele deveria fazer, e ele não descansava até ele cumprir aquilo. Então a palavra fala que ele começa a pregar. Eles estão numa casa, as lâmpadas estão acesas, e referente a isso, lâmpada acesa significa que já estava perto do entardecer, 5, 6 horas. E Paulo começa, começa a pregar. Só que Paulo aprendeu com o pastor Juliano, ele gosta de pregar, ele se estende um pouco. Estou brincando, pastor. E aí Paulo começa a pregar até meia-noite. E o que acontece com o jovem Eutico? A casa estava lotada, a casa estava cheia, não tinha lugar para ele sentar. Ele senta ali na janela. E o que acontece com o jovem que acha a posição certa aqui, ó? Se você está assim, irmãos, sai dessa posição, que senão você vai dormir. Eu fui no quartel você aprende uma tática, que você fica aqui, ó, você acha o equilíbrio, você vai embora aí em pé. Quem quiser depois eu ensino. E o que acontece? Ele achou a posição confortável, dormiu. Só que nessa que ele dorme, ele está no 3º andar, ele cai da janela.
e ele já morre, ele cai já morto. Edu, como assim ele já cai morto? Irmãos, Lucas, para quem não sabe, era médico, e Lucas estava com Paulo. Então, médico ali, ele conseguiria atestar o óbito. Acho que Lucas olhou e falou: ih, Paulo, deu ruim, hein? E aí Paulo desce, Paulo fala: ele não está morto. Abraça o jovem, fala que há vida ali. Jovem levanta, come um pouquinho, e Paulo continua fazendo o que ele precisava fazer, pregar. E aí fala que ele continua até o amanhecer, e quando amanheceu, ele sai dali. E aí eu falo: nossa, então na viagem que Paulo descansou, né? Porque imagina, a noite inteira pregando, o desgaste físico que deveria ser. Então, isso aconteceu com Eutico, você tem esse contexto. Agora, eu te faço uma pergunta, eu gosto muito de pergunta. A gente sabe que ele morreu porque ele dormiu e ele caiu. A causa da morte dele foi porque ele caiu no chão. Ele não morreu porque ele dormiu. Ele morreu porque ele caiu do terceiro andar. Caiu no chão, morreu. Só que imagina que a causa da morte tivesse sido o sono. Imagina, ele pegou aqui, caiu no sono, morreu. Eu te pergunto, será que as pessoas que estavam ali no culto iriam perceber? Será que as pessoas que estavam ali no culto, prestando atenção no que Paulo falou, iriam perceber que tinha um jovem morto, sentado às vezes ao lado? Entenda isso aqui para essa igreja. Nós já vimos muitas pessoas que caíram da janela, saíram, e a gente ora por essas pessoas. A gente ama a vida dessas pessoas e a gente ora pedindo para que elas voltem, porque a gente sabe que aqui há a palavra certa, há a palavra verdadeira. Não só aqui, existem muitas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, mas aqui, irmãos, eu tenho essa plena convicção no meu espírito, que essa igreja foi levantada na freguesia do Ó para ser um farol, para atrair vidas, e nós já recebemos confirmação dessa palavra. Só que essas pessoas que caíram da janela, saíram da igreja, nós sabemos, eu não estou dizendo que essas pessoas morreram espiritualmente, mas eu quero que você pegue essa analogia. As pessoas caíram da janela, saíram da igreja, estão mortas espiritualmente. Nós percebemos isso, isso é visível. Só que assim como Eutico, se ele não tivesse caído, ele estivesse morto, aquele povo não iria perceber. Será que hoje você está sentado de um lado de uma pessoa que talvez esteja morta espiritualmente e você não percebe? E eu quero trazer essa responsabilidade, porque essa é a responsabilidade da igreja. Existem muitas pessoas que não caíram da janela, elas continuam sentadas, mas elas estão mortas. Será que nós, como igreja, só vamos perceber a morte espiritual quando a pessoa sair da igreja, quando a pessoa cair da janela? Ou será que hoje nós vamos criar esse discernimento espiritual de entender que atrás daquele sorriso bonito tem um coração chorando, que atrás daquele shalom, porque, irmãos, isso é muito gostoso. Até quem está triste, quando chega aqui, vê o Anderson na porta, shalom, jovem, você se anima, você se alegra, é gostoso. Só que existem pessoas que só elas sabem o que elas estão passando em casa. Existem pessoas que só elas sabem o que elas estão passando no trabalho. E talvez por um cansaço físico, por estar cansada, fraca, talvez esse cansaço, essa fraqueza se intensificou e virou uma doença, elas estão prestes a morrer. Só que elas se escondem através de um sorriso, através de um abraço, através de um aperto de mão. E nós, como igreja, não estamos percebendo isso. Não estamos percebendo que pessoas, e eu não digo só aqui na IFAG, mas eu digo a igreja, existem pessoas que estão na igreja, mas estão mortas espiritualmente. E é nossa responsabilidade acordar essas pessoas. É nossa responsabilidade entender isso. Edu, como eu faço isso? Assim como Jesus fez. Se você lê o capítulo 22 de Lucas, e eu te convido, leia na sua casa. Todos esses textos que eu estou falando, se você quiser eu mando para você. Você leia todos esses textos na sua casa para você ter esse contexto geral. Ali Jesus está na última ceia dele. Jesus está falando e revelando coisas aos discípulos. E ali ele fala: olha, um de vocês vai me trair. Aí começa aquele burburinho. Ah, será que sou eu? Será que sou eu? Ah, fica aquela coisa ali. Só que o que eu acho mais engraçado, se você continuar a ler, esse burburinho sobre quem iria trair Jesus acaba, essa discussão termina, e os discípulos, eles começam a discutir, sabe sobre o quê?
quem era o maior entre eles. Imagina, você está vivendo com o cara, o homem. Ele vira e fala: olha, tem alguém aqui que vai me trair. E aí no começo é aquela euforia: não, Senhor, quem vai? Me fala agora quem é que vai. Só que aí aquela euforia vai abaixando, vai diminuindo. E aí do nada eles falam: ah, mas eu sou o mais velho, viu? Eu sou o maior. E começa aquela discussão. Isso se você ler todo o livro de Lucas, você vai ver que no capítulo 9, a gente está no capítulo 22, no capítulo 9, eles estavam discutindo sobre isso também. E eu fico imaginando, naquela época, naquele lugar, eles não aprenderam o que Jesus falou. Porque no capítulo 9, Jesus, ele ensina, ele fala: olha, se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser servido, sirva. Só que do capítulo 9 até o capítulo 22, eles não entenderam, ou não quiseram entender isso. Porque eles continuam discutindo pelas mesmas coisas. E Jesus, ele é tão incrível. Eu tenho certeza que se fosse algumas pessoas aqui, ia falar: ah, pelo amor de Deus, no capítulo 9 eu já te ensinei sobre isso, toma vergonha na cara. Não, Jesus, ele fala: olha, eu vou ensinar vocês de novo. E ele ensina novamente: se você quer ser servido, sirva. Se você quer ser o maior, seja o menor. E aí começa aquela coisa toda, e Jesus, ele começa a ensinar isso. E no versículo 31, eu quero que você ponha aqui, Gu, para a gente ler junto. Lucas capítulo 22, no versículo 31. Nós vamos ler até o 32. Aleluia. Diz assim: depois que Jesus ensina tudo isso, eu imagino que fica aquele silêncio constrangedor, né? E aí Jesus vira e fala: Simão, Simão, se alguém mais velho que você vira e fala seu nome 2 vezes, se prepara que vai vir coisa. Jesus falou: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. 32. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você consegue entender isso? Isso está interligado, foi aquilo que eu falei. Situações vão chegar na sua vida. Como você vai reagir? Edu, eu estou vendo que a pessoa que está aqui do meu lado, ela está morta espiritualmente. Como que eu faço isso? O que Jesus fez, contudo, eu orei por você. Ore pelos seus irmãos. Tenha essa prática de: Edu, mas eu estou no meio da igreja aqui, eu senti que tem uma pessoa ali que ela não está bem. Chama ela, fala: olha, eu posso orar com você? Se você não quer constranger essa pessoa, chama ela no canto e fala: eu posso orar com você? Ou ora você mesmo por essa pessoa, mas faça alguma coisa. Siga o exemplo dele, ore. Mas orar para quê, Edu? Orar para que a fé dela não desfaleça, que ela não perca a fé dela. Porque, irmãos, enquanto você tem fé, enquanto você acredita, enquanto você está crendo, você está criando coisas. Então nós não podemos perder essa fé. E é nossa responsabilidade orar uns pelos outros para fortalecer, porque Jesus, ele fala: porém você se converter. Quando, porém, você se converter, ou seja, você vai passar por isso. Jesus não falou que ele iria livrar Pedro, ele iria livrar os discípulos dessa tentação de Satanás. Porque esse peneirar como trigo, eu quero que você entenda isso. Não sei se você já passou por alguma construção, ou se você fez alguma coisa. Quando você vai peneirar a areia para a construção, por que você peneira a areia? Para tirar tudo que não é puro. Pedrinha, aquela coisinha que pode interferir na construção. O que é isso? Satanás vai peneirar? Satanás está ajudando? Está tentando separar? Não, irmãos. Satanás está buscando uma coisinha. Satanás está buscando uma pedrinha pequena para chegar, levantar e apontar e falar: aqui, ó. Tá vendo? Lembra de Jó? Ah, mas ele é assim só porque o Senhor abençoa. Ele é assim só porque ele tem isso, tem aquilo. Satanás está doido para pegar você em um deslize, para poder expor a sua vergonha. Só que você precisa se manter firme. Você precisa, porque o Espírito Santo, a palavra fala aqui, ele intercede por nós, ele continua intercedendo. E o nosso papel, a nossa função é replicar isso, orar uns pelos outros, para que a nossa fé não diminua. E depois disso tudo, depois que Jesus fala isso, Jesus ainda anuncia, fala: Pedro, você vai me negar.
Porque Pedro, ele era muito eufórico. Eu fico imaginando Pedro nessa. Alguém vai me trair. Eu imagino Pedro já levantando e falando, é você, né? É você, né, cabra safado? Vou te pegar depois. E aí depois calma, Jesus fala sobre isso. E depois que Jesus fala sobre isso, Pedro, ele levanta e ele fala, Senhor, eu estou pronto para ir preso com o Senhor. Eu estou pronto até para morrer. E aí Jesus fala, Pedro, ainda hoje, ainda que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Imagina esse peso que vem. E eu quero continuar a história, nós já estamos caminhando para o final, para você conseguir entender. Depois que tudo isso acontece, Jesus, ele reúne os discípulos e ele vai até o Monte das Oliveiras para orar. É ali, é nesse momento, depois que tudo é anunciado, que Jesus, ele chama eles, deixa eles ali no pé do monte, chama os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, leva eles até o cume do monte, deixa eles e se isola para orar sozinho. É nesse momento que Jesus ora e ele soa gotas de sangue. O suor dele, de tamanha intensidade daquele momento de angústia, se transforma em sangue. E eu imagino porque Jesus, ele deixou uma ordem para esse povo, para os discípulos, fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo, eu vou ali orar. E ele vai, ele ora, ele fala, Senhor, é nesse momento que ele ora, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Imagina a angústia de Jesus. E aí quando ele volta para receber o conforto, para receber um afago daqueles amigos, porque eram amigos, eram os mais íntimos que estavam perto dele. O que acontece? Eles estavam dormindo. Jesus fala, será que vocês não podem vigiar comigo por 1 hora? Não, Senhor, estou acordado. Jesus vai e continua orando, volta, pega eles dormindo. Isso acontece, irmãos, por 3 vezes. 3 vezes. Imagina você é discípulo. Eu quero pegar 2 como exemplo, Pedro e João, porque, irmão, se você se destaca, as pessoas vão olhar para você. Foi o que o pastor falou, eles vão seguir o seu exemplo. Eu imagino, talvez ali Tiago falando, não, eu não vou dormir porque... Não, o mestre falou para não dormir, mas aí olhou para o líder, Pedro, e Pedro aqui, se Pedro está dormindo, acho que eu posso também. Imagina a pessoa que está na sua casa, que vê você como um referencial de Cristo aqui na terra. Se ele está falando isso, se ele está fazendo isso, se ele está indo em esses lugares, eu posso ir também. Entenda isso. E se coloque no lugar de Pedro, de João, o líder e o discípulo amado. Você ouviu que o Senhor ia ser traído, que ele ia morrer crucificado. Você, como Pedro, ouviu que você iria negar ele. Irmãos, eu ia estar em estado de alerta máximo, falando, não, alguém vai trair, e ele falou que eu vou negar, eu vou cuidar para que isso não aconteça. Mas não, ele estava dormindo. E aí nessa 3ª vez que Jesus chega e encontra Pedro, eu imagino eles levantando assim, não, Senhor, não, vamos orar mais um pouquinho, vamos, dessa vez vai. Jesus fala, não, chegou a hora. Eis que vêm os meus acusadores. E aí chega Judas, chega o povo, chega os soldados. E aí nessa hora Pedro quer ser um machão. Nessa hora Pedro quer tomar uma atitude. Mas eu posso te contar um segredo que eu achei nisso. Pedro ainda estava dormindo. Edu, como assim Pedro ainda estava dormindo? Eu conheço essa história. Ele corta a orelha do Malco. Jesus cura. Depois a palavra ainda fala que quando Jesus é levado preso, Pedro fica de longe ali olhando. Pedro ainda estava dormindo. Ele continuou dormindo. Isso é tão sério que sabia que tinha até um alarme para despertar Pedro. Ele colocou um alarme para despertar ele. Pedro está ali dormindo. Imagina ele cortando a orelha. Cortou a orelha, está aqui dormindo, sonâmbulo. Seguindo Jesus. A palavra fala que ele está ali, ele vê uma fogueira e ele senta com as pessoas, dormindo aqui, Aí do nada toca o primeiro alarme. Esse homem estava com ele. 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 Só que aí ele vai e o que ele faz? Ao invés de ele acordar, ele aperta o botão de soneca. Ele fala, não, eu não estava com ele não. Não. Mulher, eu nem conheço ele. Apertou o botão de soneca, voltou a dormir. Só que aí, quando você aperta o botão de soneca, o que acontece? Toca de novo.
E tocou pela segunda vez. Você também é um deles. Você também é um deles. Você também é um deles. Pedro acordou? Tocou o soneca de novo. Não, eu não sou homem, não conheço ele, já falei. Dormindo. Só que aí, tocou de novo. Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E quando Pedro ia tocar no soneca novamente, acontece algo diferente. Sabe o que acontece? O galo cantou. Aí Pedro, opa, ele desperta. E eu fico imaginando esse exato momento em que ele acordou. Porque naquele momento a palavra fala que Jesus olha fixamente para Pedro. Imagina isso. O cara que era o líder, que ele devia estar acordado, pronto, e do nada ele está dormindo e ele continua apertando soneca. Ele continua não percebendo as coisas. Até que, irmãos, você olha para os olhos de Cristo. Quando eu estava preparando essa ministração, esse tema nasceu no meu coração com a pregação do pastor Juliano. Fechou-se a porta. Na segunda-feira nós fomos orar no Largo da Matriz, aqui na praça. E o Espírito Santo, enquanto eu estava orando, ele estava falando muito forte comigo sobre avivamento. A Karen depois ela me perguntou, falou: você orou pelo quê? Eu não consegui orar por outra coisa a não ser avivamento. Porque, irmãos, nós precisamos acordar. Chegou a hora de acordar para o avivamento que o Senhor Ele quer fazer. Só que durante essa semana aconteceu algo muito, muito diferente. Eu digo que toda vez que eu vou preparar a ministração, na semana sempre acontece alguma coisa que remete a isso. Só que essa semana, muito mais intenso aconteceu. Porque eu estava estranho a semana toda. Algumas pessoas perceberam isso. A Karen percebeu, a Rebeca no final do culto percebeu também. Na quinta-feira no final do culto ela chegou e falou: Edu, você não está bem, né? Eu falei: não, estou bem. Ela: não, você está bem, mas você não está bem. Eu falei: E aí acabou. E eu fiquei orando, falando: Senhor, por que eu não estou bem? Eu não estou pecando. Eu não estou em pecado. Eu não fiz nada de errado. Por que eu não consigo? Edu, por que você não correu para Ele? Por que você não se encheu, como você mesmo falou, com óleo, com o Espírito Santo? Irmãos, eu tentei. Só que, sabe quando parece que você está numa sala vazia e você grita e você só ouve a sua voz? Sabe quando parece que você está completamente sozinho, que você chama por Ele, mas você não ouve Ele, você não sente a voz dEle? E eu fiquei agoniado, eu falando: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou fazendo nada de errado, me mostra. Se eu estou pecando, chama alguém para virar para mim e para falar. E nada, silêncio, só a minha voz. E ontem, quando eu estava finalizando essa mensagem, eu entendi por que eu fiquei agoniado, por que eu fiquei estranho essa semana toda. Quando eu comecei a criar esse esboço, eu falei: Senhor, o Senhor está falando sobre pecado na igreja. O Senhor quer acordar o povo para o pecado. Alguém está pecando, alguém está fraco, alguém está doente, alguém está dormindo. E o Senhor quer despertar. E o foco também é nisso. Porque eu acredito que tem pessoas que precisam se fortalecer aqui. Só que o foco maior e o foco principal dessa mensagem é que chegou a hora de acordar para a responsabilidade que a igreja tem. Porque aquilo que sobreveio sobre a minha vida, aquilo que eu estava sentindo, é exatamente o que essas pessoas sentem. As pessoas que estão lá fora, que elas estão buscando por algo, mas elas não conseguem. Chegou um determinado tempo, nessa semana, que sabe quando você não sabe o que fazer? E eu comecei a procurar no YouTube vídeos para ouvir, só que eu não conseguia terminar vídeo nenhum. Eu comecei a ver aqueles vídeos rápidos, e parecia que nada daquilo me completava. E sabe quando você fica: meu Deus, eu estou precisando de alguma coisa, eu preciso buscar algo que me complete, e você não acha.
Era exatamente isso que eu estava sentindo, e eu sei, irmãos, porque ontem o Espírito Santo falou claramente comigo. É isso que essas pessoas sentem. Essas pessoas, elas estão buscando por algo. Essas pessoas são ovelhas, porque foi Deus que criou elas, só que elas não têm nenhum pastor, e elas precisam desse pastor. E por mais que elas berrem e gritem falando que elas não precisam disso, a realidade é que elas estão buscando por isso, só que elas não sabem. Elas estão buscando por isso nas festas, tentando se preencher, mas elas não conseguem. Elas estão procurando por drogas para se sentirem felizes, para se sentirem aliviadas, mas aquilo é momentâneo, aquilo não passa. Só uma coisa que vai complementar elas, que é Cristo, e isso a igreja tem, só que a igreja precisa mostrar para elas. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos acordar. É chegado o tempo de um avivamento, e isso já chegou, só que nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender e mostrar para essas pessoas o que elas estão buscando, porque sabe o que elas estão buscando? Os olhos de Cristo. Elas estão buscando os olhos de Cristo, porque quando Pedro acordou, ele olhou para os olhos de Cristo. Ele olhou para os olhos de Cristo, só que ali ele já não aguentava. Ali ele chora, ali ele se derrama, e ele sai correndo, ele foge dali, e ele não vê a crucificação do mestre. Se você pegar para ler toda a história, ele volta a pescar. Por que ele volta a pescar? Era aquilo que ele fazia. Ao contrário de Elias, que queimou tudo, que deixou tudo para trás, ele ainda permaneceu com aquilo. Se der errado eu volto para cá. E ele volta. Só que sabe o que aconteceu? Ele achou os olhos de Cristo novamente. Porque Cristo, depois que ele ressuscita, ele vai até a praia, e ele encontra Pedro e os outros pescando. E a palavra fala que os outros só foram pescar porque Pedro foi pescar. As pessoas estão olhando para você, para seguir os seus passos. E esse é o momento que eu acho mais lindo de Pedro. Tem muitos momentos que eu acho lindo, quando ele fala: mestre, para onde nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Mas esse momento é um momento, lembra quando Jesus fala para ele: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas? É nesse momento que Pedro verdadeiramente se converte, porque quando Jesus ele fala: vocês pescaram alguma coisa? Eles falam: não pesquei nada. Jesus fala: lança a rede para o outro lado. Pedro fala: eu já ouvi isso, eu já ouvi essa história. E aí João vira para ele e fala: Pedro é um mestre, é Cristo. No mesmo instante ele se lança ao mar e ele vai atrás de Cristo. Ele vai até lá, e esse primeiro contato a Bíblia não relata. Nós não sabemos o que Jesus falou para Pedro, não sabemos se Pedro falou alguma coisa para Jesus, mas posso falar, nada importa, o que importa é que Pedro estava com Cristo. Pedro estava ao lado de Cristo, ouvindo. E aí naquele momento que Jesus ele vira e fala: Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Pedro, você me ama? Você verdadeiramente me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Ih, Senhor, o Senhor que sabe, não sei se eu te amo mais, mas você sabe. E aí Cristo dá uma ordem para Pedro, que é a ordem que ele dá para a igreja, porque Pedro foi levantado como uma pedra, coluna da igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Existem ovelhas do Senhor que estão lá fora, sem pastores, sem uma referência do que seguir, sem uma referência do que fazer, sem uma referência de como se existem crianças crescendo lá fora, olhando para as pessoas erradas. Existem jovens crescendo lá fora, que estão se contaminando com o mundo, porque eles não têm pastores, eles não têm pessoas que se levantam para dizer: olha para mim, eu vou cuidar de você. Irmãos, entendam isso, pelo amor de Deus. E não foi tão simples quando eu recebi isso também. Não foi tão simples. Nós fomos chamados para cuidar de ovelhas. Edu, mas meu ministério não é pastoral. Mas você foi chamado para ser um exemplo lá fora. E como eu falei, irmãos,
chegou a hora, nós precisamos acordar para o mundo espiritual e nos manifestar a eles. Eu sei que aqui existem pessoas que se identificam com o ministério de evangelismo. Eu sei que existem pessoas que têm essa confirmação. Edu, eu tenho esse chamado evangelístico, e eu quero falar com vocês. Eu quero falar especificamente com vocês. Chegou a hora de vocês se levantarem e fazerem alguma coisa. E eu não digo fazer alguma coisa aqui na igreja no domingo, irmãos, não é sobre um ato isolado, é sobre um hábito, uma prática constante. É sobre você pegar essas ovelhas e cuidar delas, mostrar para elas os olhos de Cristo. Só que se você não olha para os olhos de Cristo, você perde os olhos de Cristo. Mas se você continua olhando, quando as pessoas olharem para os seus olhos, elas vão olhar para os olhos de Cristo. E eu quero que você entenda isso. Talvez você não saiba nem o que falar, mas essa unção evangelística, essa unção de evangelismo vai atrair essas pessoas. Essas pessoas vão olhar e vão falar: olha, me deu uma vontade de ir na igreja. E aí vai ser uma porta que se abre para você cuidar delas. Só que nós não podemos, entenda isso, nós já recebemos isso. Palavras, nós já recebemos essas palavras que pessoas vão ser atraídas pela unção. Só que o fato de pessoas serem atraídas pela unção não inibe a nossa responsabilidade de fazer algo para isso. Pessoas vão ser atraídas pela unção, mas não só o que você faz aqui no domingo, mas vão ser atraídas pela unção que você carrega na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Vai ser uma conversa com seu amigo que vai despertar a vontade nele de receber algo que ele nunca recebeu, de viver algo que ele nunca viveu, e esse algo é Cristo. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele conta uma parábola sobre a grande ceia. E nessa parábola ele fala que tem um homem que ele prepara um grande banquete, e ele fala para o servo dele: olha, está tudo pronto, chama os meus convidados, para eles virem e cearem comigo. E aí o servo vai, só que cada convidado dá uma desculpa. Olha, eu vou casar agora e, desculpa, eu não vou conseguir. Eu comprei uns bois aqui, uma junta de bois, eu preciso experimentá-los. Eu comprei uma terra e eu preciso ir vê-las. E aí esse servo chega até o senhor dele e fala: Senhor, sabe o que o homem fala? Sabe o que o Senhor fala? Busquem nas ruas, busquem nas praças, busquem nos becos, nas vielas, e traga pessoas. E esse é o foco da mensagem, irmãos. Nós precisamos trazer pessoas. O Espírito Santo me incomoda sobre isso, sobre trazermos pessoas. Edu, você quer trazer pessoas só para encher aqui a igreja? Irmãos, não é sobre isso. Nós recebemos uma palavra, que esse lugar vai se encher de famílias, e eu preciso, irmãos, fazer algo, porque eu creio nessa palavra, e quando eu creio, eu crio as coisas, eu crio as circunstâncias. Então vai ser numa conversa com meu amigo, vai ser numa conversa com meu familiar, que eu vou conseguir atrair essas pessoas, porque chegou a hora, irmãos. Chegou a hora dessas pessoas verem a unção que vocês carregam. Chegou a hora dessas pessoas verem a unção que você carrega, e você manifestar essa unção. Romanos capítulo 8, versículo 19 fala sobre isso. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que os filhos se manifestem, e chegou a hora de nós nos manifestarmos, porque, irmãos, a unção já foi derramada sobre nós. Nós já recebemos isso, palavras de confirmação, e agora é o nosso tempo, é o nosso momento de nos levantarmos como igreja, como verdadeiros cristos, e manifestarmos o poder dele. Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero orar sobre vocês, especialmente sobre os evangelistas. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Você sabe, se você carrega esse chamado, se você tem esse fogo ardendo no seu coração, esse desejo de arrebatar almas para Cristo, eu quero que você feche os seus olhos, que você levante as suas mãos, e eu quero que você ore comigo. Espírito Santo, nesse momento, nós estamos clamando a Ti, Pai, por um avivamento novo, por um avivamento, Pai, uma chama que arde em nossos corações por vidas,
Nós cremos que nós já recebemos a unção que despedaça todo jugo, mas Pai, nós queremos manifestar essa unção, nós queremos tocar vidas, nós queremos, Pai, transformar vidas através das nossas vidas. Então, Pai, anda conosco, Espírito Santo, onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, na escola, seja em casa, Espírito Santo, mas usa as nossas bocas. Nós nos colocamos neste lugar para manifestar a Tua glória, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas sejam atraídas até este lugar. Pai, nós oramos repreendendo, Pai, todo o império das trevas, tudo aquilo que tem travado o entendimento dos meus irmãos, tudo aquilo, Pai, que tem aprisionado, prendido os nossos familiares. Pai, nós declaramos essa unção, Pai, essa unção chegou, nós declaramos isso em nome de Jesus.